Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo, né? A gente se encontrou semana passada, ainda não havíamos mudado de ano. Agora estamos aqui, 2022. Espero que com mais gás, né? Mais energia para dar continuidade. Tudo em paz, graças a Deus, Carlos. Ontem eu estava um pouco indisposta, por isso remarquei a aula. A sinusite querendo me derrubar, mas graças a Deus até pensei que fosse essa gripe aí doida que está dando, mas graças a Deus aí passei o dia de repouso ontem, tomando remédio e tudo, e tô bem, melhor que ontem, graças a Deus. Cadê o povo? Sexta-feira, sextou, hein? Sextou hoje assistindo aula. E aí, Nairton? E aí, minha gente, bora lá, né? Silvana, Jennifer, Vanderberg, Aniel, sejam todos muito bem-vindos, né? Para mais uma aula. Já devem ter recebido o material Paloma da aula de hoje, né? Hoje a gente vai abordar assunto também corriqueiro, né? Para a banca. Ela sempre traz uma questão envolvendo ortografia, né? Tanto a escrita correta das palavras, quanto mais especificamente o uso do hífen. Eu digo especificamente porque o uso do hífen também faz parte da ortografia, né? É um conteúdo um pouquinho mais extenso, porque eu costumo dizer que, na verdade, o novo acordo não trouxe muita diferença para o uso do hífen, porque a gente nunca soube usar direito, né? Então, quando a gente diz, eu nem falo do que era antes, né? Porque a gente já não usava o hífen, sempre há muita dúvida com relação ao uso do hífen, né? E aí, com as mudanças, né, que aconteceram, não faz tanta diferença, porque muita gente não era nem ligado no básico, né? Então, é um pouco indiferente. Mas a gente vai falar, a banca tem cobrado, né, uma questão envolvendo a escrita correta de um modo geral, outra especificamente sobre o uso do hífen, e a gente vai falar um pouquinho no final da aula sobre conotação. Sueli, bem-vinda, Sueli. Nós já tivemos 2 encontros, esse é o terceiro, certo? O nosso primeiro encontro, nós falamos sobre morfologia, fizemos uma pincelada assim nas 10 classes de palavras, certo? No nosso segundo encontro, nós focamos um pouco no verbo, que também faz parte da morfologia, mas eu deixei a classe do verbo para a gente falar um pouquinho separada sobre ele, então a gente começou o segundo encontro falando sobre verbo, e em seguida fomos trabalhar a acentuação gráfica e a significação das palavras, sinônimos, antônimos, parônimos, que são questões, né, pertinentes para a banca, certo? Tudo que a gente está trabalhando, né, como nós temos pouco tempo, poucas aulas, nós estamos focando, assim, pegando as últimas provas como referência e focando nos conteúdos que ela tem, né, cobrado, seguindo, assim, uma sequência lógica. Eu comecei por morfologia, porque semana que vem a gente vai entrar na sintaxe e a gente precisa da morfologia, mas, Sueli, as aulas ficam gravadas, certo? E vocês têm acesso às aulas. Então, não sei se é através do grupo ou é da plataforma, como é. Acho que é da plataforma, né? Tem uma plataforma no Google Sala de Aula, acho que é isso. E aí você pode assistir, tá, Sueli? Tem também uma apostila que já foi disponibilizada. Aí essa apostila, né, para quem está chegando hoje, se tiver mais alguém novato, essa apostila eu não trabalho com ela resolvendo as questões dela, certo? Essa apostila
de suporte à teoria que eu estou trabalhando, aí sim, está lá toda na apostila. A apostila, na verdade, é completa, né? Uma gramática completa. Então, assim, ela contempla todos os níveis, tá? Mas as questões da apostila servem como bônus para vocês resolverem extra, porque aqui eu tenho procurado resolver questões da banca, são poucas, né? A banca quase não disponibiliza material, e questões de bancas similares, e lá na apostila vocês vão ter outros blocos de questões de outras bancas próximas dela, da UPA, e outras no nível um pouco mais alto, mas isso não é problema, né? Porque o nivelamento ele tem que ser por cima, certo? E a apostila serve como um suporte a mais para vocês. Eu não sei se você já teve acesso, mas depois, se não tiver tido ainda, você pede, tá bom? Então vamos lá começar. Como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre ortografia e abrir um parêntese sobre o uso do hífen, que está dentro da ortografia. Na verdade, eu vou começar falando aqui um pouquinho, não vou compartilhar nada agora. Quando a gente fala de ortografia, né, a acentuação gráfica que nós vimos semana passada está dentro da ortografia, né? Porque ortografia é o quê? A escrita correta das palavras. Então, a escrita correta das palavras envolve tanto a acentuação gráfica, como envolve, né, a questão também do uso do hífen, certo? E muito da ortografia, eu acho que até já disse isso aqui. Boa noite, Jaque, boa noite, Luana, que chegaram agora. Eu já tinha falado aqui um pouco, em algum momento, que estudar ortografia, na verdade, a gente vai focar em alguns pontos, né, que deixam dúvida, porém, boa parte da ortografia é arbitrária, né? Como assim, professora, arbitrária? Né? É daquele jeito, a escrita de determinadas palavras e pronto. Ah, professora, a senhora não está dando uma explicação muito simplória? Não, gente. Infelizmente, né, algumas palavras na nossa língua não têm explicação porque são com S, porque são com Z. A gente tem algumas explicações históricas, né? De origem indígena, de origem africana, né? Porque veio do latim dessa forma, né? A nossa língua, o nosso português, ele surge, né, lá do latim, a mistura do grego depois do latim. Então, foi incorporado na nossa língua, assim ficou, e não tem uma convenção, né? Não tem uma regra específica para explicar determinados fenômenos. Então, eu costumo dizer que escrever bem está muito ligado ao ato de ser leitor, escrever também, né? Quanto maior o meu vocabulário, o meu nível vocabular, mais eu vou ter a possibilidade de escrever melhor, né? De ler melhor, certo? E de conhecer, né, a escrita correta das palavras. Claro, eu não estou dizendo que isso é o padrão. Tem algumas explicações, sim, né? Que a gente pode levar em conta. Outra coisa importante, até nós falamos na aula passada, são as palavras homônimas, né? Ou parônimas, que são aquelas palavras que ou são iguais em alguma coisa, na escrita ou no som, e aí, principalmente quando elas são iguais na escrita, elas deixam dúvida, né? E aí não tem outra forma de aprender a não ser memorizando, certo? E as parônimas, né, que são aquelas que são diferentes por conta de um traçozinho distintivo, né? Às vezes é uma letra de uma para outra, certo? E a gente também vai diferenciá-las, né, pela significação. Então a gente tem que levar em conta, por exemplo, na hora de escrever mal, né? A palavra mal. A palavra mal é uma palavra homônima, né? Ela é igual, homônima, na verdade, homófona. Ela tem som, certo? E a grafia tem som igual e grafia diferente, né? Aí eu sei que tem um mal com L e eu sei que tem um mal com U. Eu sei que tem um mal que é adjetivo e sei que tem um mal que é advérbio. Eu sei que tem um mal que é o contrário de bom e sei que tem um mal que é o contrário de bem, né? Então, pelo sentido é que a gente vai fazer a aplicação, porque foneticamente, pelo som, as palavras são iguais, certo? Então, assim, só para a gente fechar esse primeiro bloco. Estudar ortografia vai
desde ter esse conhecimento sobre palavras homônimas, palavras parônimas, observar algumas diferenças de umas palavras para outras, e o resto é arbitrário, né? É memorização, infelizmente, tá? Eu preparei um slidezinho, sabe, para fugir um pouquinho daquela apostila cansativa, né? Porque eu nunca leio, mas eu vou explicando o que está lá, e no slide fica melhor da gente visualizar, até porque falar de ortografia, né, envolve aí a memorização, é meio chato em alguns momentos, tá? Então eu fiz um slide para a gente visualizar de uma maneira melhor, tá? Algumas coisas eu vou até pular, porque eu acho desnecessário, né? Tá ligado àquela questão do memorizar mesmo, mas é importante falar, sim, sobre alguns pontos. Acho que posso disponibilizar, Ícaro, tudo que está no slide está na apostila, certo? Eu só copiei e colei para vocês visualizarem melhor, mas está tal qual na apostila, mas também não tem um problema em disponibilizar, tá certo? Deixe-me ir aqui para o início. Pronto. Eu vou voltar aqui. Vocês já estão vendo aí alguma coisa. Só um detalhe, quando eu compartilho o slide, tá, gente? Para minha tela não ficar tão pequena, eu amplio aqui. Então, quando eu amplio, eu não consigo ver o que vocês estão perguntando no chat. Então, caso alguém queira perguntar alguma coisa, fala no microfone, né? Professora, estou falando lá no chat. Ou então pode perguntar por áudio mesmo, não tem problema, tá certo? É porque não dá para, se eu deixar nessa tela menor em que eu vejo as mensagens e a telinha do slide, fica muito pequeno aqui, tá? Então eu amplio aqui, mas eu estou vendo quando vocês, se vocês precisarem falar, eu escuto, tá bom? Então vamos lá. Ó, vocês já devem estar vendo aí, né, como eu disse, estudar ortografia, né, um conjunto de regras aí estabelecidas pela gramática normativa, né, tem esse detalhe. Como assim, professora, a gramática normativa? Né, a gramática que nos rege, aquela que está escrita. Por quê? Eu já falei disso aqui. Na fala, né, nós temos muitas flexibilidades, né, na coloquialidade, no dia a dia. Então, muitas vezes a gente fala diferente, né, do que está na nossa gramática, certo? A gente diz, por exemplo, por vício de linguagem, né? A gente diz, eu vou varrer a casa, né, a vassoura. Ontem mesmo eu estava assistindo, eu adoro o programa, não sei se vocês conhecem, o programa do Falcão. O nome do programa é Lero White. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone. O nome do programa é Lero White. Eu sou fã do Falcão. Sandra, Oi? qual é a página da apostila? Opa, agora, show. Vou dizer neste minuto, onde está na apostila. Só um minuto. Obrigada. Por nada, minha flor. Lá na apostila. Só um minuto que eu estou olhando aqui. Pronto. A apostila está lá na página. Começa na página 25, lá no finalzinho da 25. Tem um bloco de questões, aí começa, depois do nome gabarito, tem ortografia, certo? Finalzinho da página 25. Ok? Certo, obrigada. Pronto, por nada. Então, vamos lá. Ó, como eu estava dizendo, né? Eu estava falando do programa. E Falcão, ele comentava, eu sou fã dele, eu acho ele um berço cultural. E ele comentava, estava entrevistando um rapaz da cidade de Itapipoca. E ele dizendo que lá em Itapipoca eles têm uma linguagem bem diferente do restante do Ceará, né? Que eles não usam a vogal V, acho que era mais ou menos. Não, era V mesmo, é tu rai, tu rem, né? Não tem história de vai, vem, rai, rem, e todo mundo se entende, todo mundo se comunica. Então, isso muitas vezes, essa questão da coloquialidade da fala, ela
né, implica muitas vezes na nossa escrita, porque a gente fala tanto de um jeito que na hora de escrever, muitas vezes a gente sabe o correto, mas a gente fica na dúvida. Poxa, eu escuto tanto desse jeito, né? Então, como é que realmente se escreve? A gente tem essas dúvidas, sim. Então, estudar ortografia é estudar esse conjunto de regras que envolve o acento, né, que a gente já falou na aula passada, que envolve a crase, que é um assunto que a gente vai falar, e envolve também outros sinais, né, de pontuação. As regras de pontuação, elas também fazem parte da ortografia, da escrita correta, né? Então, e aí tem algumas letras, como eu disse, que eu acho meio que desnecessário falar, tá? Mas eu vou só colocar aí para vocês verem, né? Que envolve, gente, o memorizar, né? Por a gente sabe, na nossa língua, o H é uma consoante que tem um som mudo, certo? Ela não tem som, né? Foneticamente, ela não implica em nada. Mas aí, né, eu preciso saber que determinadas palavras da nossa língua são escritas, ó, quando a gente diz por força da etimologia. O que significa por força da etimologia? Essas palavras são escritas com H. Significa dizer que, na sua origem, né, quando essas palavras foram criadas, elas já vêm com H, independente dele ter som ou não, certo? Então, não tem uma regra, eu vou colocar H quando tiver vogal, eu vou. Não, não tem, né? É por força etimológica mesmo, pela origem da palavra, e pronto, certo? E aí o H também faz parte dos dígrafos, né? O H, pronto, ele é extremamente importante, veja. Foneticamente ele não tem função nenhuma, mas ele é extremamente importante para a regra do hífen, né? A gente vai aprender, vocês já estão vendo aqui, ó, nas palavras que são seguidas, que são antecedidas de prefixo, né? Min é um prefixo, sobre é um prefixo, super é um prefixo. Nas palavras formadas por prefixo, eu sempre vou usar hífen quando a segunda palavra for H ou for a mesma letra que encerrar, né, a palavra anterior. Então, é extremamente necessário o H para a regra do hífen, certo? Na palavra Bahia, né, quando se refere ao estado, né, a gente disse que é uma exceção, Bahia tem H, né, do estado, mas a Bahia, que é acidente geográfico, é uma palavra sem H, né? Isso é apenas uma curiosidade. Aí vem aquelas palavras, né, que deixam dúvida por conta da questão fonética, que é justamente o uso do X, né, ou do CH, ou o uso do X e do Z, porque a gente sabe que o X na nossa língua, né, é a letra que mais tem som diferente. Eu posso ter X com som de S, né, X com som de Z, X com som de X, que é o som do CH, o próprio X mesmo, né? X, eu já falei com som de Z, né? Então, e isso, na hora de escrever, né, deixa sempre a dúvida: é com X ou é com CH? Tem uma regra, professora? Tem algumas orientações, por exemplo, geralmente, depois dos ditongos, né, quando eu tenho vogal e semivogal, certo? Ou semivogal e vogal, duas vogais na mesma sílaba, geralmente eu uso X, tá? Depois da sílaba me, né? Eu também uso X, né? Palavras de origem indígena ou africana, né? Em geral, elas também, que têm o som che, elas também são com X. Né? Depois da sílaba inicial em, eu também uso X. Veja que tem algumas orientações, certo? Já o verbo encher, né? Escreve-se com CH, ó, mesmo, tá vendo aí como é cheio de exceção a nossa língua? Acabei de dizer que em geral, né, não é toda a vida, depois do em, eu vou usar X, mas no caso do verbo encher e os seus derivados, já é com CH, né? Por quê, professora? Possivelmente é uma questão etimológica da origem da palavra, né, quando veio ser incorporada na nossa língua, tá? SZ, né, também nos confunde, né, porque o S também tem som de Z, o Z muitas vezes tem som de S, e aí a gente tem também algumas orientações, né? Nos adjetivos, né, que são terminados em oso e osa, eles são com S, bondoso, feioso, oleoso, né?
Nos sufixos que terminam com eis, com esa ou isa, né, que indica profissão francesa, ou então a titulação, poetisa, ou então a origem, né, brasileira, ó, veja que é com S, né? Então, quando tiver os sufixos, o que é o sufixo? É aquele elemento que eu acrescento no final da palavra. Nós ainda vamos falar sobre estrutura e formação das palavras, é um conteúdo também, né, que está posto aí no edital de vocês. Depois dos ditongos, em geral, a gente usa o S, né, nas conjugações dos verbos pôr e querer, né, eu pôs, eu quis, quiseram, né, eu também uso o S. O Z, né, quando é que eu vou utilizar Z, professora? Orientações gerais, né, nos sufixos eis e esa que formam substantivos a partir de adjetivo magro, magreza, belo, beleza, né? Eu formo um substantivo a partir de um adjetivo, grande, grandeza. Nos sufixos isar, que formam os verbos utilizar, batizar, hospitalizar, né? Outro probleminha que nós temos na nossa língua é com o G, né? Porque em alguns momentos se confunde com o som do J, né? Nas palavras que terminam em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, né? Eu vou utilizar G. Nos substantivos que terminam, né, com a palavra vagem, viagem, eu também vou utilizar G. Veja, como eu disse a vocês, quem está chegando agora, eu estou falando sobre isso, mas não tem muito o que entender. Na ortografia, algumas coisas a gente tem que memorizar. Eu não gosto de usar a palavra decorar, mas infelizmente, né, tem disso. Mas ainda vou além, eu nem me apego a esses detalhes, né? Como eu disse, muito da ortografia é leitura e escrita. Quem lê muito, quem escreve muito, consequentemente, tem, né, um vocabulário mais ampliado, menos dificuldade. E o J é utilizado, né, palavras de origem indígena, palavras de origem africana. Essas são apenas algumas orientações. Aí vem aquelas palavras que oferecem dificuldades. Por que, que a gente tem dificuldade nessas palavras, né? Por conta da proximidade sonora ou da proximidade ortográfica, ou elas são parecidas no som, ou são idênticas mesmo, né? No caso de mal, né? É idêntico mesmo, só vai diferir na escrita, certo? E aí, nesses casos, né, a gente precisa diferenciar pela significação. Quando é que eu vou usar abaixo, né? Junto, quando eu for falar da posição inferior, quando eu quiser dizer que alguma coisa, né, está na posição inferior. Leia mais sobre esse assunto abaixo, porque ele está na parte, né, inferior. Quando é que eu uso separado? Quando eu quero utilizar, né, contrário à expressão de cima ou do alto. Então, olhou de cima a baixo. Então, esse abaixo, né, relacionado com essa expressão de cima ou de alto, vai ser o abaixo separado. Outro ponto que a gente confunde é o onde e o aonde, tá? Mas primeira coisa que eu quero dizer a vocês, a palavra aonde, certo? Por si só, ela não existe, ela não, olha o que eu estou dizendo, por si só, ela não existe dentro do nosso vocabulário. Porque aonde é uma combinação, é uma junção da preposição a com o pronome relativo onde, certo? Então, eu só vou usar o aonde quando houver a necessidade da presença desse a. Na verdade, a palavra é onde, que é um pronome relativo, que indica lugar, né? Então, e lugar permanente, lugar físico, lugar concreto. Eu digo assim, ó, a casa onde moro, a escola onde estudo, o lugar onde trabalho. Por quê? Porque indica lugar físico, sem ausência de movimento, certo? Então, quando eu digo o lugar onde me encontro, porque encontrar não indica movimentação. Quando é que eu vou? Ó, o lugar onde estou, o lugar onde fico, certo? Sempre
que eu estou falando dessa ideia de não ter movimento? Porque na palavra, na junção a mais onde, esse a vai aparecer, em verbos ou nomes que são regidos pela preposição a. Por exemplo, quem vai, vai a. Então, o lugar aonde vou. Por que eu coloquei o a agora? Porque quem vai, vai a. Então, vai, o verbo ir, Ir, mas precisa da preposição a mais onde? Aonde? Quem se dirige a. O local aonde me dirijo, Então, nesses verbos que dão ideia de movimentação, quem chega, chega a algum lugar. Cheguei, o lugar aonde cheguei, porque quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Quem volta, volta a. Então, esse aonde, ele só vai aparecer, só vai ser utilizado quando houver, uma outra palavra, um verbo em geral, que precise da preposição a para que haja essa junção, certo? Então, onde, sempre quando indicar lugar físico, concreto, permanente. Aonde, a mais onde, quando indicar essa relação de movimento, tudo bem? Quando houver a necessidade da preposição. Mas e mais, Palavras parecidas são parônimas, A gente falou de parônimas na aula passada, parecidas com significados diferentes. A gente usa muito o mas na nossa fala, quando na verdade a gente quer dizer mais, E porque é uma questão, sonora mais abreviada, aí a gente, mas ele estava aqui, E diz mas, quando na verdade deveria ser mais, O que é o mais? O mais é uma conjunção adversativa, que dá a ideia de contrariedade. Eu falo, mas ele nunca ouve. Sempre que você tiver na dúvida, tenta trocar por porém, por entretanto, porque dá a ideia contrária. Mais é advérbio de intensidade, é aumento, é quantidade, Isso é o que eu mais gosto, ele quer mais, Não vou mais fazer isso, Sempre para dar a ideia de intensidade, ok? Gente, se tiver rápido, vão dizendo aí. Eu não estou vendo vocês perguntando nada. Se a senhora quiser ver o chat, é só entrar no Meet com o celular. É verdade. Uhum. Ícaro, eu nunca faço isso, eu deixo o celular aqui desligado, mas é uma boa ideia. É porque também eu fico com medo de ficar olhando lá e cá. Professora. Oi, minha querida, pode falar. Uma dúvida em relação ao anterior, onde e o aonde. Certo. E quando na frase a gente vai usar o aonde, só que o a separado. O a separado? Isso. Peraí. Me dá um exemplo, assim, o a separado é... Mas quando tiver numa frase, o aonde vai sempre ser o a junto? Sim, sempre, porque quando o onde for aparecer e houver a necessidade da preposição, tem que juntar. Então, não tem como ser separado, entendeu? Por exemplo, vou aonde você está, tem que ser junto. Cheguei aonde eu queria, tem que ser junto, certo? Porque quem chega, chega a, quem vai, vai a, quem se dirige a, quem se refere a, referi-me aonde você estava. Então, sempre tem que juntar quando houver a necessidade da preposição. Não tem a possibilidade de estar separado. Onde vai estar sozinho, quando não tiver esse verbo que peça a presença da preposição, certo? Então, sempre vai estar junto, quando houver a necessidade da preposição. Não tem a opção separada, não. Pronto, vamos lá, então, continuemos. Aqui. Então, eu falava do mal, do mas e do mais, Mas, adversidade, mais, mais adversidade e o mais intensidade. Então, vamos lá. A do verbo haver e a, preposição, que é onde a gente confunde. A gente não confunde o artigo, porque o artigo só vai estar acompanhado do substantivo, A gente não confunde o a pronome,
Porque o a pronome vai estar substituindo um nome. Encontrei a, né? Eu sei que ali está substituindo o nome de alguém. A menina, esse a é um artigo. Agora, o a preposição, né? Que, ó, daqui a 2 meses, esse a preposição, o que é a preposição? A gente falou na nossa primeira aula. São palavras que servem para ligar termos, tá? E a gramática não diz que termos são esses, então pode ligar quaisquer termos, né? Então, aí como é que eu vou diferenciar quando eu vou utilizar a com H do verbo haver, né? E esse a sozinho. Na verdade, essa dúvida vai surgir quando a gente está falando de tempo, né? Então, a do verbo haver, eu sempre vou utilizar para falar de tempo transcorrido, tempo que já passou, né? Estou há 2 meses, né, desempregado, ou desempregado há 2 meses. Então, esse a, né, vai indicar tempo passado, tempo transcorrido. Então, vai ser sempre com o verbo haver. Esse a que a gente fica na dúvida, que indica tempo futuro ou distância, daqui até sua casa, ó, indica distância. Ou então, daqui a 3 anos, indica futuro. Então, vai ser o a preposição. Sempre que indicar tempo que passou, a do verbo haver. Sempre que for indicar, né, distância ou tempo futuro, é a preposição a, certo? Ligando 2 termos. E aí chegou no mal, né? A gente vai já falar dele também na questão do uso do hífen, né? Porque tem uma regrinha específica para as palavras mal e bem, tá? Então, mal com U, mal com L. Mal com L é um advérbio, né? Nós vimos que o advérbio são palavras invariáveis, não sofrem nenhuma alteração. Eu posso entender que é o antônimo de bem, porque bem também é um advérbio, né? De modo, ele está bem ou ele está mal, certo? E mal com U é um adjetivo, é o contrário de bom, né? Menino mal, né? Com U, por quê? Porque indica, né? Está se referindo ao substantivo. Então, ó, oi? Pulou o porquê aqui. Porquê junto, porquê separado, porquê com acento. Pulei o porquê? É porque no meu slide está no final. Ah, beleza, então. Desculpa aí. Eu vou falar sobre ele. É porque na apostila eu acho que está na sequência um pouquinho diferente, viu? Mas eu vou falar sobre ele. Então, quando eu digo, ó, ele é um homem mau. Esse mal, né, ó, tá se referindo a homem. Lembra que homem... Eu sempre gosto, gente, quando eu estou falando, né, de ortografia, de lembrar a questão morfológica, porque na dúvida, né? Ah, mas eu sei que mal mal com U é o contrário de bom. Tá, mas se você quiser confirmar, né? Você olha, homem é substantivo. Os adjetivos se referem aos substantivos, né? Agora, ó, só pratica o mal, mal com L, né? Ó, tá se referindo ao verbo praticar. Os advérbios se referem, né, ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, né? E a oposição, ele é um homem bom, só pratica o bem, né? Lembrando que mal com L também, né, pode ser um substantivo, né, podendo significar uma doença. Fulano está com mal, ou então o mal da sociedade, a doença da sociedade, veja. Aí mal com L aqui não tem nada a ver com bem, né? Mal aqui é o substantivo que indica moléstia, né? Doença. E mal também pode ser uma conjunção temporal, né? Indicando sinônimo de assim, quando ele diz mal chegou, assim que chegou, né? Então, quando for indicando tempo, né, conjunção temporal, é mal com L também. Quando for o substantivo, o mal do mundo, o mal da vida, né, vai ser mal com L também, ok? Acerca de, né? E aí, ó, nós temos o quê? Palavras que são homônimas, né? Tem o mesmo som. Acerca de junto, acerca de separado e acerca de com H, né? Do verbo haver. Eu já sei, ó, se tem o verbo haver, então indica o quê? Tempo que passou. Vou começar por ele. A gente falou do verbo haver nesse instante. O item 3, né? Acerca de tantos anos, então eu estou querendo indicar o quê? Passado, tempo decorrido. E aí vai ser sempre o acerca de com o verbo haver, certo? Aí a gente já elimina
essa possibilidade. E os outros dois? Acerca de junto e acerca de separado, né? Ó, veja que o junto é uma locução prepositiva que indica sobre, a respeito de. Então, falou acerca de educação, sobre educação, ó. Então, sempre que for sobre, falavam acerca de política, né? Então, vai ser o acerca junto. E o acerca separado indica a aproximação. Estava a cerca de 10 metros, estava a cerca de 2 quilômetros, minha família mora a cerca de 2 quilômetros, certo? Então, acerca de junto equivale a sobre, a respeito de. Acerca de separado indica aproximação, e o acerca de com o verbo haver indica tempo que passou. Se não, né, a gente confunde também junto e se não separado, né? Se não quer dizer quando for junto é o do contrário, né? Em geral, a gente usa mais nessa expressão, do contrário, caso contrário, estudo muito, se não serei, né, reprovado, do contrário, serei reprovado. Mas ele também tem outras significações, pode ser no sentido de mais sim ou de mais, ó. Não era diamante nem rubi, senão cristal, mais cristal, né? Pode ser no sentido de a não ser, de exceto, ninguém, senão os convidados, exceto os convidados, a não ser os convidados. No sentido de mais também, o aprendizado não depende muito somente do professor, senão, né, mas também do esforço do aluno. Pode ser no sentido de falha, de defeito, como um substantivo. Encontrei um senão em seu texto, quer dizer, uma falha. Não são construções muito utilizadas por nós, né? A gente usa mais no sentido de caso contrário, mas está correta também nessas outras possibilidades. E quando é que eu vou usar separado, professora? Se é conjunção condicional, né? Que significa caso, é possibilidade, né? E o não é advérbio de negação. Então, quando é que eu vou utilizar? Quando eu puder trocar pelas outras equivalentes, caso não, quando não, indicando essa possibilidade. Ó, se não fizer sol, caso não faça sol, né? Não iremos à praia. Havia duas pessoas interessadas. Se não, né? Caso não, talvez, ó, indicando aí condição, né? 3, certo? Então, são os usos dessas palavrinhas. E para a gente fechar esse bloco, vem o porquê, que a gente sempre se enrola, né? Porque também são palavras homônimas, né? Homófonas, porque tem o mesmo som e escrita diferente, né? Nós temos aí 4 porquês, tá? Quando é que eu vou utilizar, né, esses porquês? Começando pelo separado, que tem 2 usos, 2 empregos diferentes, né? O mais conhecido é a interrogativa direta, quando eu quero fazer uma pergunta direta, né? Ou indireta. Mas o mais comum que a gente aprende logo, por que separado? Quando quer fazer uma pergunta, né? Por que você não vai ao cinema? Pergunta iniciada, né? Pelo porquê, então porquê separado. Ou então uma pergunta indireta, não sei por que você não quer ir. Você está perguntando, né? Mas sem a interrogação, a gente chama de pergunta indireta, que tem equivalentes aí os sentidos por qual razão e por qual motivo. Eu também vou utilizar o porquê separado, sem acento, quando eu puder trocar pela, né, pela aqui, os pronomes relativos, pelo qual, pelas quais, né? Então, os lugares por que passamos eram encantadores. Então, os lugares pelos quais passamos. Os problemas por que, né, passamos, a gente não usa muito em algumas expressões, a gente usa mais pelo qual, pelas quais, né? Mas quando tiver no sentido, né, dessa expressão, é o porquê também separado, sem acento. O porquê separado com acento só tem uma possibilidade, é quando vier no final, né, antes de um ponto, no final, né, da oração, ou então sozinho. Ó, vocês não comeram tudo? Por quê? Ó, ponto de interrogação aqui, né? Andar 5 quilômetros? Por quê?
Então, é sempre quando ele vier no final das interrogativas ou vier fazendo uma pergunta sozinho, o porquê aparecer sozinho, porque ele vai estar, né, logo diante, antecedendo aí o ponto, certo? Porque separado com acento. Porque junto, a gente diz, é quando eu for responder, né? Tá correto? Tá. Porque toda vida que você vai responder a uma pergunta, você ou vai mostrar a causa ou vai trazer uma explicação, né? Então, não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova, né? Pois tenho que estudar para a prova. Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo, uma vez que vai prejudicar você mesmo. Então, porque, junto, sem acento, né? No sentido de pois, uma vez que, para que, né? Trazendo a causa ou a explicação. E o porquê junto, com acento, é aquele porquê que a gente diz que é substantivado. Como assim substantivado? Ele vai vir acompanhado ou de um artigo, ou de um pronome, né? E ele vai indicar o motivo, a razão, ó. O porquê de não estar conversando, né? Então, o motivo, a razão. Diga-me um porquê. Ele fica substantivado, né? Porque, na verdade, ele é uma conjunção, mas quando eu coloco aqui o artigo diante dele, ou então, este porquê que você está me dando, eu coloquei um pronome diante dele, né? Então, ele passa a ser um substantivo, ok? Esse porquê, junto com acento, é quando estiver substantivado, indicando motivo ou razão. E aí a gente fecha essa primeira parte. Eu já vou direto, antes de falar do hífen, já vou para o TD, porque tem umas questõezinhas somente sobre esse assunto que eu já quero resolver com vocês. Aí, quando a gente terminar de resolver esse bloco, a gente vai para o hífen, para não misturar as coisas, tá bom? Porque o hífen também são muitas regrinhas para a gente assimilar. Aí você diz assim, professora, é memorização? O uso do hífen também é, né? E a gente precisa, a banca está cobrando com frequência, né? Nos últimos certames que ela elaborou, então não pode deixar de falar sobre, tanto no nível superior, no nível médio, né? Ortografia, na verdade, está em todos os níveis, certo? Parei já o compartilhamento, vou compartilhar o TD de vocês aqui, um minutinho. Só ir logo aqui para ele. Tcharam. Olha que chegou mais gente, bem-vindos com quem eu não havia falado ainda. Vou pegar meu óculos agora, porque quando vem letrinhas menores. Vamos lá, vocês já receberam, né, esse material? Pronto, e a gente vai começar, eu não vou resolver na sequência, porque tem algumas questões do hífen, né, aí, mas a primeira questão já envolve aí, né, a ortografia sem a regra do hífen, tá? Deixar vocês olharem, quem já resolveu, tenha um pouquinho de paciência, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm mais tempo, que já resolvem, né? Então, vejam, assinale a alternativa que contém a correta grafia das palavras em língua portuguesa, né? Detalhe, né? Quando a banca for trazer essa questão, por que ela vai dizer, ou no novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ou em língua portuguesa? Porque nós sabemos que dentro da nossa, né, não é do português, dentro da nossa fala, nós incorporamos muitas palavras de outras línguas, né? Do inglês, principalmente, né, que é uma língua universal. Então, tem muitas palavras que a gente escreve, né, que a gente pensa que é português, mas não é português, mas a gente já está acostumado a escrever, né? Por exemplo, tchau, a gente escreve T-C-H-A-U, é inglês, né? Show, né? Short, certo? Então, é tanto que quando as questões forem ser cobradas em relação à ortografia, a banca sempre vai frisar isso, né? Estão corretas de acordo com a língua portuguesa, tá? Isso faz toda a diferença. Então, bora lá, olhem aí. Aí, essas palavrinhas aí, muitas vezes, nos confundem justamente aquilo que eu estava dizendo no início, por conta da pronúncia, né? A gente pronuncia de um jeito,
Ou então são palavras, a banca pode trazer palavras incomuns, né, que a gente não usa muito, justamente para nos confundir. Carlos já respondeu. Silvana. Sheila, Rodrigo. Estão concordando, estão concordando. Isso mesmo. Gabarito, né? Letra B. Bicarbonato, né? A gente é mais comum, né? Acho que ninguém ficou em dúvida nela. Infringir, aí a gente lembra que tem infligir, né? Mas aí a banca está tratando não da parônima, está tratando da escrita correta, né? Infringir, que significa justamente transgredir, né? Tá correto. Perscrutar, aí alguém pode ter ficado em dúvida, porque não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia, que tem a ver com transformar, né? E reivindicar, que às vezes essas palavras que têm o fonema aí nasal, né, com M ou com N, a gente às vezes também confunde. Alguém pode ter confundido aí com a opção rein, né, vindicar na letra C, né, a pronúncia muitas vezes nos deixa dúvida. Então, mas o gabarito, né, correto, letra B. Ok? Vou pular a questão 2. A gente vem já para ela, porque ela envolve o uso do hífen, ok? A terceira também, a quarta também, a gente vai já falar, e aí nós vamos para a quinta, para o uso do porquê. Deem uma olhada. Vou ficar em silêncio agora. Não, Rodrigo. As duas primeiras são, e aí as outras são de bancas similares. Infelizmente, Rodrigo, a banca disponibiliza pouquíssimo material. Então, a gente tem trabalhado com outras bancas similares. Cetred, Inais do Pará, Consulpan, são bancas que têm um nível parecido, certo? Não tem como trazer só questões da banca. Olha, se você for olhar no PC, eu tenho a assinatura, por exemplo, do Que Concurso, né? Que são questões, eu tenho só o bloco de questões, só tem uma prova disponível lá, que é de 2017. No PCI você encontra ainda uma de 2012. Mas a gente sabe que a banca organizou sim outras seleções e tudo, né? Mas ela não disponibiliza. Carlos diz que vai de Carlos, Sheila, Silvana. Isso mesmo, letra A, o gabarito. Vamos lá, entender, né? Por quê? Marcelo e Carolina namoraram durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam, né? E aí, ó, pois se amavam, né? É uma explicação, a causa, né, deles estarem juntos. Então, porque juntos, sem acento. Porque agora, depois, eu estou fazendo uma pergunta, né? Então, porque separado, sem acento, uma pergunta direta, né? Então, porque agora, depois de tanto tempo, ela resolve romper o relacionamento. Estaria ela infeliz? Por quê? Ó, antes da pontuação, né? Ele vier sozinho ou no final da frase. Na verdade, ela nunca entenderá o porquê, o motivo, né? E aí, porquê junto com acento, que é o porquê substantivado. Então, gabarito, correto aí, parabéns.
Letra A. Próxima. Vamos aqui para a 7ª. Questão com o mal e o mais e mais. Esperando por vocês. Carlos e Henrique só, cadê os outros? Sheila. Bora? Letra C, correto, né? Vamos lá, entender. Pedro e João mal entraram, esse mal indica assim que entraram, né? Mal com L, que aí no caso é uma conjunção temporal. Perceberam que não estavam bem, pois sua irmã caçula escolheu um momento mal. Veja, momento é substantivo, mal com o, né? Porque é o contrário de bem, mas é um adjetivo. Se eu nem se eu soubesse, se eu não soubesse que era o contrário de bom, né? Mas eu sei que momento é um substantivo, então se está caracterizando o momento é um adjetivo. Para comunicar aos pais, queria viajar nas férias. Mas, né, a oposição, seus 2 irmãos deixaram os pais mais sossegados, e aí, sossegado é um adjetivo, então esse mais advérbio de intensidade, né? Quando disseram que a jovem iria com as primas e as tias. Então, gabarito, letra C. Por fim, para fechar esse bloco, vixe, ficou 8 e 7, mas a questão é 7, tá, gente? É usar aí o onde e o aonde. São Paulo já fiz. E aí? A maioria foi de B, né? Vamos entender. Ó, os turistas foram ao Cristo Redentor, onde puderam, no lugar, né? Onde, certo? Ah, professora, mas eles não foram. Quem vai, vai. Foram ao Cristo. A preposição aí, está ligada ao local Cristo Redentor, né? Então, não tem história mais de aonde. Então, onde, naquele lugar, puderam observar a paisagem da cidade. Pois é, Rodrigo, eu imaginei, né, que o erro ia estar relacionado ao verbo ir que está no começo, mas veja, eles já foram, quem vai, vai ao Cristo.
já tinha um lugar específico, né? O onde aí já era uma referência ao Cristo, ao lugar físico, certo? Nas metrópoles brasileiras, desculpa, aonde você vai, por que é a professora? Porque quem vai a, certo? Junto, não tem história de aonde separado. Nas metrópoles brasileiras, né? Onde, não é o lugar, né, nas metrópoles, onde o trânsito é congestionado, né? Um simples trajeto pode demorar horas. Ele conquistou um lugar na empresa, aonde ninguém chegou, aonde ninguém mais chegou, porque quem chega, chega a. Lembrem-se de um detalhe, onde é pronome relativo, né? Está se referindo ao termo anterior. Ele vir com preposição ou não vai depender da necessidade, né, do verbo, certo? Ou da palavra que ele está se referindo. Então, e ninguém chegou aonde ninguém mais chegou. Então, gabarito, certo? Letra B. Rodrigo, você entendeu o porquê de ter sido onde? Porque a referência é ao Cristo. Pronto, porque o verbo ir, né, já está fazendo referência ao Cristo, a preposição já está lá. O onde, né, faz referência ao Cristo e não está ligado mais ao verbo ir, nessa situação específica, tá bom? Beleza, vou parar o compartilhamento aqui. Vou abrir um novo slide, porque também o hífen é bem chatinho aí, para não fica confuso, né, Jaque? Mas, sempre lembrar, quando estiver tratando de um lugar físico concreto, é onde, né? Eu vou olhar, a palavra está se referindo a quem? É um verbo de movimento ou é um lugar físico? No caso, Cristo Redentor, é um lugar específico, né? Concreto. A gente costuma dizer, por exemplo, trocar muito também, aproveitar, deixa eu falar sobre isso, o onde, trocar o onde por o em que, né? Quando, na verdade, em algumas situações, a gente deveria usar em que. Essa regra é bem básica, tá, gente? Como assim, professora? O que foi que eu disse? Onde é um pronome relativo utilizado sempre para fazer referência a lugares. Então, a casa onde moro, a empresa onde trabalho, o lugar onde estou. Aí a gente escuta as pessoas dizerem: o problema onde me encontro. O problema não é lugar, é o problema em que me encontro, a situação em que me encontro, a confusão em que me encontro. Aí a gente escuta a confusão onde estou, o problema onde estou, a situação onde estou, certo? Então, sempre que eu for tratar de coisas que não sejam lugares, o pronome adequado para fazer referência é em que, onde, só para fazer referência a lugar físico. Carlos, você levantou a mão, quer falar? Jaque? O problema é que a gente fala de um jeito e tem que escrever de outro, né? Então, vamos falar do jeito que tem que ser logo, para não ter É problema na hora de verdade. escrever. Né, Jaque? É sim. Tentar falar do jeito, mas isso é muito engraçado, porque assim, no meu caso, eu, professora, eu não tenho essa dificuldade, porque eu já consigo fazer essa separação. Na hora que eu estou escrevendo, automaticamente eu já vou corrigindo. Mas quem não tem esse hábito, né? Não, eu falo assim, eu vou escrever assim. E aí a gente fica sempre, né, com Na essa. dúvida, ficou essa dúvida é horrível. É verdade. Bora lá, pra frente. Pronto, vamos lá, continuar com a nossa apostila. Apostila não. Vou para o hífen agora. Tá na apostila, viu, gente? Também. Deixa eu olhar se é na mesma sequência, logo embaixo, onde é que está o hífen. Professora, Pois não, fica à vontade. é interessante também que, às vezes, essa confusão ela acontece com o enquanto, né? Algumas pessoas costumam dizer eu enquanto professor, sendo que a pessoa ainda é professor, e a gente se esquece que o enquanto é utilizado para tempo, né? Deveria dizer, no Exatamente. caso, eu como professor. Como professor, é verdade. Enquanto é para dar a ideia de como se você estivesse naquela situação temporária, né? Que na verdade, a expressão correta é essa mesma que você utilizou. Como, né? Vamos lá, gente. O hífen está logo abaixo. Aqui, cadê?
Logo no finalzinho, vixe, porque não está nem destacado. 28. Página 28. Página 28. 28. Pronto. Depois que tem um exemplo lá do mal, aí já entra no hífen, é porque não ficou nem destacado. Enfim. Vamos lá, então. Vou compartilhar também num slidezinho para ficar menos feio. Porque esses conteúdos de memorização é uma muito ruim, a gente tá só lendo sobre eles. Vamos para cá. Pronto. Ó, primeira coisa que a gente precisa entender com relação ao uso do hífen, tá? Ó, eu estou compartilhando aqui, quem me deu a dica de usar o celular para ver o chat. Eu não tenho essa coordenação, tá? Então, eu vou, se precisarem, falem, por favor, tá, gente? Veja só. Então, eu ia dizer 2 pontos importantes em relação ao uso do hífen. Nós vamos ter 2 regras distintas para as palavras, para os substantivos compostos, tá? Aí vamos lembrar. Nossa primeira aula nós falamos sobre substantivo composto. O que é um substantivo composto, né? São aquelas palavras formadas por 2 ou mais palavras. No caso do hífen, né? Nós vamos ter aquelas palavras que são compostas por justaposição. Que é justaposição? As palavras, né, se juntam sem elemento de ligação e formam uma unidade significativa, um todo significativo. Como assim, professor? Por exemplo, vamos pegar a palavra guarda com a palavra roupa. Guarda do verbo guardar, roupa substantivo. Eu tenho 2 palavras separadas, né? Quando eu junto guarda-roupa, eu formo um todo, uma unidade com significado próprio, certo? Então, é um substantivo composto, por quê? Formado por 2 palavras, certo? Que dá a ideia de uma só. Beleza? Então, a gramática diz que sempre o hífen é utilizado nas palavras compostas por justaposição, quando não houver elemento de ligação entre elas, certo? E formar uma unidade significativa. Eu devo utilizar o hífen. Por exemplo, matéria-prima, arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva, guarda-roupa, segunda-feira, terça-feira, substantivos compostos, a gramática diz que eu devo utilizar o hífen. Qual é a outra regra que eu preciso ter cuidado para não confundir quando substantivos compostos? São as palavras formadas por prefixo, né? O que são prefixos? São elementos, né? Eu ia dizer são palavras, mas não são palavras. São morfemas, na verdade, né? Gramaticalmente falando, são morfemas, são partes que têm significado. Então, quando eu digo prefixo in, né? Que indica negação, o prefixo ante, que indica contrariedade, o prefixo semi, né, que indica são, né, elementos que têm outra palavra, né, vai me dar uma nova palavra. É tanto que a gente tem palavras formadas por prefixação. Eu pego o ante com concepcional, vai me dar o quê? Anticoncepcional. Eu pego o ante Sandra, com... Oi? pode repetir, porque travou na hora que tu posso. falou aí. Pronto. Eu estava só Por querendo favor? dizer Obrigada. que nós vamos ter 2 regras distintas para o uso do hífen, para a gente não confundir. Uma é a regra dos substantivos compostos, certo? Palavras que se juntam e formam uma nova palavra, tá? Um todo significativo. E a outra regra específica para o uso do hífen é quando eu tiver palavras formadas por prefixos, né? Que eu acrescento um elemento antes. Então, tem alguns prefixos que, de acordo com a regra, vai ter o hífen. Eu estou só dizendo que nós vamos ter essas 2 separações, tá bom? Então, a gramática diz, falando primeiro dos substantivos compostos, que sempre que eu tiver um substantivo composto por justaposição, elementos que se juntam, 2 palavras que se juntam, formando uma unidade significativa,
eu devo usar hífen. Eu também devo usar hífen quando eu tiver nomes de lugares, topônimo, que é um topônimo. Topônimo é nome de lugar. Ou então formas verbais iniciadas por grão, ou então iniciadas por formas verbais. Grã, Betânia, Grão, Pará, Passa Quatro, que é o nome de uma cidade, ou então nomes de lugares iniciados por grão ou formas verbais, tem que ter hífen. Espécies botânicas, nomes de plantas e nomes de animais que formem, né, palavras compostas, tem que ter hífen. Bem-te-vi, erva doce, andorinha do mar. Ai, professora, todo nome de animal tem que ter hífen se for palavra composta, certo? 2 ou mais palavras. Palavras, nomes de plantas e nomes de animais compostos. Tem que ter o hífen, tá bom? Palavras, pronto, aí vem um detalhe. Eu estava dizendo, né, quando eu falei do mal, que era também entrava na regra do hífen. Palavras formadas com advérbio mal e bem, tá? Eu vou também usar o hífen em algumas situações. Como assim? No bem, eu vou usar sempre, com exceção de bem feito, bem querer e bem querido. Quando aparecerem essas 3 palavras, né, o bem deixa de ser com M, passa a ser com N e não tem hífen. Nas outras situações com o bem, eu vou utilizar, ok? Agora, no caso do mal, da palavra mal com L, eu só vou utilizar o hífen se a segunda palavra ou iniciar com vogal, ou com H, ou com L, certo? Por exemplo, mal-humorado, mal-estar, mal-estar, começa com H a segunda palavra. Mal-humorado, desculpe, mal-estar, começa com vogal a segunda palavra, né? Mal-humorado, começa com H a segunda palavra. Lembre-se, no caso de bem, eu uso sempre, com exceção dessas que eu falei. No caso de mal, eu só vou usar o hífen quando a segunda palavra ou iniciar com vogal, ou com L, ou com L. Tá? Nos outros casos, mal criado, mal grado, mal visto, mal nascido, não tem hífen. Por que, professora, não tem hífen em mal criado? Porque criado não começa nem com vogal, nem com H, nem com L. Eu só vou usar quando se enquadrar na regra, ok? Professora, em relação à questão da vogal, né, que usa o hífen, mas aí tem a regra também de vogais iguais e vogais diferentes. Não, aí você já está misturando com a regra dos prefixos, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós estamos falando até agora das palavras compostas, né? Quando chega na regra dos prefixos, é que entra isso que você está dizendo. Nos prefixos é que eu só vou usar quando terminar com a mesma letra, certo? E alguns, quando tiver a mesma vogal, eu não vou usar. Aí é no prefixo. Aqui a gente está falando em palavras, em substantivos compostos, 2 substantivos que se juntam. Tudo bem? Palavras formadas por justa posição. Porque mal não é um prefixo, nem bem é um prefixo. Mal é um advérbio e bem também é outro, certo? Agora, quando eu tiver, por exemplo, vou te dar um exemplo disso que tu falou aí, sobre-humano. Sobre é um prefixo, né? Humano começa com H. A gramática diz que toda vida que eu tiver prefixo e a segunda palavra for H, tem hífen. Quando a segunda palavra, tiver prefixo e terminar com a mesma letra do prefixo, tem hífen também, certo? Aí foi aquilo que eu disse no início, vamos ter cuidado para a gente não misturar. São 2 regras distintas, dos substantivos compostos e dos prefixos. Por enquanto, nós estamos falando dos substantivos compostos, palavras compostas. Para fechar nas palavras compostas, aí nós vamos para os prefixos. Além, a quem, recém e sem, né? Quando eu tiver palavras compostas com esses elementos, eu vou usar sempre o hífen, tá? Aí vem um detalhe que é bem contraditório entre os gramáticos, que é justamente a abolição do hífen em algumas palavras. Porque a gramática diz assim:
o novo acordo, né? Não usa-se o hífen nas palavras compostas que perderam a noção de composição. Gente, mas isso é muito relativo, perder a noção de composição. Então, tem uma lista, tá? Aí eu trouxe algumas: girassol, madressilva, paraqueda, paraquedista, paraquedismo. Então, não tem mais a noção de palavra composta, é como se fosse uma palavra só, né? Não usa o hífen. Então, nas palavras compostas, a gramática diz que eu devo usar quando elas não vierem com nenhum elemento, né, separando-as. E nessas outras regras que nós falamos, nos topônimos com grão, iniciados por verbo, nos nomes de plantas e animais que forem compostos, né? Que mais? No caso de mal e de bem sempre, mal só quando for com H, com L ou vogal, além a quem recém e sem sempre. Agora, vamos entrar na questão da derivação. Aí vai justamente falar do que você disse agora há pouco. Ó, o que são palavras formadas por uma derivação prefixal? É quando eu pego uma palavra que já existe e acrescento um prefixo. O que é um prefixo? É um elemento que traz um significado novo para a palavra. Por exemplo, micro. Micro é um prefixo que indica pequenez, né? Micro-organismo, micro-ondas. Contra é um prefixo que indica oposição. Não, contra não é um substantivo, contra é um prefixo, né? Aí indica oposição, contra-ataque, contra-atacante, certo? Então, quando eu tiver palavras formadas por derivação prefixal, aí eu só vou utilizar hífen se o prefixo terminar com a mesma letra que inicia a segunda palavra, ó. Por que eu usei micro-organismo? Porque micro termina com O, organismo começa com O. Ou então, quando a segunda palavra começar com H. Então, primeira regra, ou quando eu tenho a mesma letra que encerra o prefixo, certo? Quando tiver a mesma letra na segunda palavra, ou quando for com H. Ó, no caso do H, micro-história, contra-habitual, anti-higiênico. Por que eu não uso em anticoncepcional? Porque concepcional começa com C, né? A gramática diz que eu só vou usar junto de prefixo ou quando tiver a mesma letra do prefixo, iniciar com a mesma letra final do prefixo, ou quando for com H. Quando é que eu vou usar sem hífen? Em todas as outras situações. Ó, microbiologia. Por que eu não usei? Eu usei micro-ondas, né? Eu usei micro-organismo, eu usei micro-história, mas não uso microbiologia. Porque biologia nem termina com a mesma letra do prefixo, nem é H. Certo? Então, só preciso memorizar essas duas situações. Palavras formadas por derivação prefixal, por uso de prefixo, eu só vou utilizar o hífen quando a segunda palavra começar com H, ou então tiver a mesma letra que encerra o prefixo. Aí tem outra situação, que é quando o prefixo terminar em vogal, que é justamente isso que você quis ressaltar, né? Então, o que é que vai acontecer quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com as consoantes R ou S? Elas serão duplicadas, ó. Micro-região, o prefixo terminou em vogal e a segunda palavra começou com R. Então, eu dobro o R ou então o S. Micro, segundo, terminou em vogal o prefixo, a segunda palavra, a segunda palavra com R ou com S. Ó, antissocial, terminou com vogal o prefixo, segunda palavra começou com S, eu dobro. Então, segunda regra do prefixo, quando os prefixos terminarem em vogais e a segunda palavra começar com R ou com S, essas consoantes serão duplicadas. Aí vem os casos específicos. O prefixo sob e o prefixo sub. Eu só vou utilizar quando a segunda palavra começar ou com H, ou com B, ou com R. Sub-humano, sub-bibliotecário, sub-base, sub-região, sub-reino. Por que eu não uso em submarino? Porque nem é H, nem é B, nem é R. Por que eu não uso em
Sub, valei-me, esqueci agora. Submundo. Submundo, porque nem é H, nem é B, nem é R, tá vendo? Então, diante de sob e de sub, eu só uso quando a segunda palavra começar com H, B ou R. Veja que é só memorização. Quando é que eu vou? Quando tiver o prefixo co, eu só vou utilizar o hífen quando a segunda palavra começar com H. Em todas as outras situações eu não uso. Cooperar, coordenar, coadjuvar, coprodutor, copiloto, certo? Só se a segunda palavra começar com H, mas ainda tem uma exceção. No caso de coabitar, mesmo habitar sendo com H, eu não vou utilizar. A gramática diz que eu não uso. Aí você diz, por que, professora, essa exceção? Qual é a lógica disso? Aí eu vou lembrar aquela historinha que a gente falou do novo acordo, né? O novo acordo ortográfico é para contemplar e unificar a escrita, unificar entre aspas, né? Porque não unifica nunca. Dos países, dos 7 países que falam a língua portuguesa. Então, muito provavelmente, né, não se usa aqui com o coabitar, porque, né, nos outros países, né, se era para alinhar, né, lá também, porque não tem justificativa, né, não utilizar. Então, a justificativa aí é com relação a esse alinhamento, tá? Os prefixos pró, pós e pré, eu sempre vou utilizar, sempre diante deles, né? Pós-graduação, pré-fabricado, pró-vida, sempre que eles aparecerem, não tem exceção. Agora, quando for, por quê? Porque eles são tônicos, acentuados. Quando eles forem átomos, quando eles não tiverem acentos, pro, pos e pre, aí eu não vou utilizar hífen, predeterminar, pospor, propor, prever. Eu só vou usar quando for tônico, né? Quando não for, não tem hífen. Circun e pan, esses 2 prefixos, quando eles aparecerem, ó, a segunda palavra começar ou por vogal, M, N ou H. Circunnavegação, pan-americano, circunmurado. Com os prefixos ex, vice, vice, viso, solto e solta, obrigatório o uso do hífen, sempre que esses prefixos aparecerem, não tem exceção. Obrigatoriedade. Veja que aí é só memorizando. O uso do hífen em locuções, como é que isso vai acontecer, né? A gente sabe que muitas dessas locuções, dia a dia, a gente usava, né? O novo acordo diz que não deve ser utilizado nas locuções nem substantivas, nem adjetivas, nem pronominais. Então, enfim, não usa mais, tá? Aí tem as exceções, né? Que são consagradas pelo uso. Aí quem continua com o hífen? Água de colônia, arte da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. Essas aí, né? Sempre eu vou usar. Nas demais que forem locução, que é a locução, 2 ou mais palavras, né? Com função de outra. Nas demais, eu não uso o hífen, tá certo? E aí a gente encerra o uso do hífen. Então, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, na hora de resolver as questões, a primeira coisa que vocês vão olhar é essa palavra é um substantivo composto ou é uma palavra formada por um prefixo? Porque se for substantivo composto, qual é a regra, né, do substantivo composto? Usar sempre, quando ele não tiver elemento de ligação, quando indicar um todo significativo. Usar no nome de planta, de lugares, né, por grão, grão e grão. Usar diante de mal e de bem, lembrando que mal tem as exceções, né? E usar diante de além, a quem, recém, sem. Isso quando for substantivo composto. Aí olha logo para a palavra e pensa, é um substantivo composto, 2 palavras que formam um todo, ou é uma palavra formada por prefixo? Aí lembrando, os prefixos principais, né? Sobre, micro, ante, contra,
E aí a gente vai fazendo essa análise, porque são regras distintas. Então, cuidado para não misturar uma regra com a outra na hora de analisar, tá bom? Vou parar o compartilhamento e aí nós vamos. Eu peço a vocês, por favor, os mais apressados, que analisem com calma, porque um descuidozinho, a gente erra uma questão de hífen, né? Porque é muita regrinha, muita coisa. Ainda digo mais, quem tiver com a apostila aí do lado, pesquisa. Ninguém tem que memorizar isso em 20 minutos que eu estou falando. Não existe, gente. Uma dica que eu vou dar para vocês que estão começando os estudos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que pesquisem até a véspera da prova, porque você está aprendendo, certo? No dia da prova é que você não pode mais consultar nada. Aí ou você sabe ou você chuta. Quando você estiver em casa estudando, resolvendo questões, não queira adivinhar, a menos que seja aquele seu dia de estudar, assim, hoje eu vou estudar em forma de simulado. Eu vou resolver tantas questões num tempo específico, não vou pesquisar. Vai ser um momento de revisão geral. Show. Agora, estou estudando o hífen, né? Hoje nós falamos sobre hífen e sobre outras regras de ortografia. Qual é a minha orientação para vocês, com a experiência que eu tenho? Amanhã ou outro dia que vocês possam, antes da nossa próxima aula, revisem esses conteúdos, resolvendo questões somente sobre eles, né? Estudem por blocos, não queiram estudar a gramática toda, porque não vai dar certo. Então, estou estudando, apareceu uma dúvida, gente, você tem a apostila ali do lado, você tem um Google, pesquisa, não vai querer adivinhar, porque aí você vai e não aprende nada. Para, pesquisa, lê, volta para a questão. Aí você aprende. Você não chutou, você aprendeu, né? Não tem problema pesquisar, só não dá para pesquisar no dia da prova. Então, aproveitem, estudem com qualidade, né? Isso é estudar com qualidade. Tem uma dúvida? Eu vou pesquisar, não tenho obrigação de adivinhar, né? Adivinhar ou chutar é no dia da prova, porque aí está sem jeito, né? Você tem que fazer, né? Agora não. Tira um tempinho, pesquisa e aí você aprende mais ainda. Então, quem tiver a apostila aí do lado, aproveita, vai folheando para resolver as questões. Né? Não quer adivinhar, não, porque não tem como você memorizar desse tanto de coisa num curto espaço de tempo. E outra coisa, esses conteúdos, né, que envolvem a memorização, a dica é, resolvam muitas questões sobre ele. Por quê? Você vai aprender por insistência. De tanto você resolver, você vai ver que as regras vão se repetir e aí você acaba memorizando. Questão número 2, vamos lá? Cuida que hoje é sexta-feira. Oi, Salomão, boa noite. Salomão, nós já fizemos... Ah, beleza, Salomão. Vou te dar aqui o gabarito das que nós já trabalhamos, tá? Questão 1, letra B. Questão 5, letra A. Ah, deixa eu anotar, nós já fizemos. Eu anoto aqui no chat, para não ficar... Nós fizemos 1, 5, 7 e 8. Vou anotar aqui no chat. Pronto, e a questão número 2 é a questão que nós vamos fazer agora. Número 1 é B. 5 é A. Jornada, Salomão. Lembra de pensar, as palavras são formadas por justaposição, substantivos compostos ou são formadas por prefixos? Que são regras distintas.
Carlos já tinha resolvido, Carlos, o TD? Tá afiado, viu? Então, no instante você fez. Que bom, não é ótimo. Quem tiver a oportunidade de fazer antes da aula, gente, também é bom, né? Vocês recebem, eu acho que recebem mais cedo, né? É bom porque aí na aula já vai tirando as dúvidas. Ó, essa primeira palavra que está aí, né? Muller, sei lá. O que acontece com ela? Né? Primeira coisa que eu disse, lembrando, muitas palavras, super, pode explicar? Pós, Paloma. Ó, Paloma. Com a palavra super, não só super, super é um prefixo, tá? Então, aí você vai ter, né? Todos os que estão aí na segunda questão, sobre, ante, neo, semi, são prefixos, inclusive super, micro, macro, certo? Então, na regra dos prefixos, o que é que eu vou levar em conta? Eu só vou usar o hífen quando a segunda palavra iniciar com H ou então com a mesma letra que encerra o prefixo. Então, ó, super homem. Por que eu vou usar, né? Oi, peraí. Super homem. Super homem. Por que eu vou usar? Porque homem começa com H. Agora vamos pensar em supermercado. Por que eu não uso? Porque mercado nem é a mesma letra que encerra o prefixo, nem é H, certo? E isso vale para todos os outros prefixos. Não, Sueli, mulher, é simples demais. Ó, memoriza isso. Se é prefixo... Oi? Tá travando. Tá travando? Gente, se é prefixo, olha para a segunda palavra. É um H ou é a mesma letra do prefixo? Tem hífen. Falo agora, Nairton, já ia falar sobre o trema, tá? Ó, então, o que a gente escutou com relação ao novo acordo? O trema foi abolido. É um fato? É. Foi abolido na língua portuguesa. O trema é da língua inglesa. Então, na palavra Miller, seja lá como ela for pronunciada, que eu não sou do inglês, se tiver alguém aqui do inglês me ajude, né? Eu sei a escrita. Então, na palavra Miller, ela continua. Por que ela continua? Porque não é uma palavra da língua inglesa. É Miller, muito bem, Carlos. Então, ela não é uma palavra da língua inglesa. Perdeu o acento, o trema saiu das palavras da língua portuguesa. A gente usava em tranquilo, linguiça, para dizer que esse U era pronunciado, não é verdade? Então, o trema não existe mais na língua portuguesa. Por que está certo lá o gabarito é a letra D mesmo, tá, gente? Por que está certo? Porque Miller é uma palavra da língua estrangeira, beleza? Vamos lá, ó. Sobre-humano, sobre é prefixo. A segunda palavra com H. Thomas Miller, exatamente. Segunda palavra com H. Vou de novo, vocês vão aprender a regra do prefixo só de tanto eu falar. A gente usa hífen nos prefixos quando a segunda palavra começar com H ou com a mesma letra do prefixo. E quando o prefixo terminar com vogal, se a segunda palavra for R ou S, a gente dobra, ó, que é o caso de neorrealismo. Neo não é um prefixo, que significa novo? Realismo começou com R. Quando os prefixos terminarem em vogais, a segunda palavra com R ou com S, a gente dobra. Por que que ante não tem, professora? Ante não é um prefixo, anteaéreo não tem. Porque eu só uso nos prefixos quando a segunda palavra começar com H ou a mesma letra final do prefixo. Beleza? Então, gabarito, vocês vão aprender. Gente, se vocês resolverem
É porque não deu para professora. colocar 10 questões aqui. Mas se vocês resolverem 10 questões de hífen, vocês vão aprender só por insistência da regra. Pois não, pode falar. Boa noite. Sou Boa eu, noite. Márcio. Oi, Márcio. Deixa eu dizer, eu tenho o hífen, ele me pega muito, porque assim, eu tenho dúvida quando são substantivos, 2 substantivos, porque Compostos. alguns casos há o hífen, e outros que a gente pensa isso, tem, por exemplo, hora extra, não há o hífen. Já Pronto. vai na alimentação, tem. Certo. Aí Mas, ó, presta qual é? atenção. É o que eu disse agora há pouco, Márcio. A regra dos substantivos é: se o substantivo composto não tiver nenhum elemento entre ele, é obrigatório o uso do hífen. Agora, aí vem justamente para aquele ponto divergente entre os gramáticos, que é quando a palavra perdeu a noção de composto, como você disse agora. Por exemplo, mototáxi, perdeu a noção de composto. Então, é tudo junto, certo? E aí, existe uma crítica em relação ao novo acordo, porque essa questão de perder a noção de composto é muito relativa, né? Ela pode ter perdido a noção de composto para fulano, mas para mim continua sendo uma palavra composta. E aí? Né? Tanto que quando começou esse detalhe, a gente dizia, porque o responsável, quem responde no nosso país pelo novo acordo, é o Evanildo Brechara, né? Na dúvida, a gente liga para o Evanildo Brechara, né? Vamos tirar a dúvida se perdeu a noção de composto. Mas pronto, Márcio. O que é que você vai levar em conta? Faz uma listinha das palavras, das exceções que perderam a noção de composto, e o resto é hífen em tudo, certo? A regra geral é usar hífen, a menos que a palavra seja formada, composta e tenha um elemento, por exemplo, pé de moleque, é composta, mas é composta com um terceiro elemento, né, com elemento de ligação. Então, quando tiver elemento de ligação, não usa, só usa naquelas exceções. Água de colônia, né, aquelas, acho que são as 6 palavras que quando tiver elemento de ligação vai usar. Nas demais eu não uso mais, certo? Certo. Esse detalhe. Porque assim, por exemplo, caixa eletrônico, às vezes eu fico pensando, tem hífen, aí quando eu vou olhar não tem o hífen. Porque perdeu a noção de composto. Então é algo muito... Não, o que eu estou dizendo é uma crítica que existe em relação ao novo acordo. Em geral, vai ter nas palavras compostas, sem elemento de ligação. Em geral, vai ter. Só em algumas que perderam a noção, que é muito sem lógica isso, né? Mas não tem. Porque assim, quando é verbo, aí substantivo, a gente já, né, guarda-roupa, né? Porque vem do guardar, aí é mais fácil. Mas agora, quando são 2 substantivos, assim, independentes, que se unem para formar uma só palavra, a gente fica o segredo é fazer uma listinha dos mais usados. Silvana, isso não é coisa de Deus. É verdade, Silvana. É só para a gente errar. É só para a gente errar. Bora, minha gente, trabalhar. É só para a gente errar, Jaque. Na verdade, aí eu lembro sempre de Flávio Leandro, né? Para quem não sabe ler, isso nem cheira nem fede, porque não faz diferença ter hífen ou não, a gente pronuncia a palavra do mesmo jeito, né? É só uma questão arbitrária mesmo da escrita, porque na fala não compromete nada. Dizer guarda-roupa com hífen ou sem hífen, para falar, não quer dizer nada, né? Bora para a terceira questão? Olha para as palavras, viu? Se vamos logo olhar, ó. Alto, contra, extra, infra, semi, super, pronto. Na terceira questão, todas são na regra dos prefixos. Aí lembra, regra dos prefixos. Eu uso o hífen quando a segunda palavra começar com H ou a mesma letra do prefixo. E lembra das exceçõezinhas, né? Vou analisar cada uma para a gente entender, tá? O gabarito é realmente letra D, tá? Mas vamos entender, ó, por que está errado. Autocrítica, por que está errado? Auto não é um prefixo?
Oh, desculpa, não está errado, não. O erro não é em crítica, não, né? Aqui não. Desculpa. Está correto, né? Mas ele quer que todas estejam corretas, tá certo? Então, onde é que está o erro? Autocrítica, beleza. A segunda palavra nem é H, nem é a mesma letra, não precisa de hífen. Contramestre do mesmo jeito, ó, nem é H, nem é a mesma letra, não precisa de hífen. O erro é aqui. Extraoficial. Nem é H, nem é a mesma letra, então não deveria ter hífen. O erro está aqui, ó, tá certo? Letra B, vamos lá onde é que está o erro. Infra-assassino, ou infra-assinado. Ó, tem hífen porque começa com a mesma letra, né, que encerra o prefixo. Show. Infravermelho, tá errado. Aqui nem é H, nem é a mesma letra, então não deveria ter hífen, certo? Do mesmo jeito, ó, infrassom. Por que tá errado? O prefixo não terminou com vogal, então deveria ter dobrado quando terminar com vogal e a palavra seguinte for R ou S, eu dobro, né? Então tá errado também. Semicírculo, ó, tá aqui. Terminou, é prefixo semi, nem é H, nem é a mesma letra, então não deveria ter hífen. Semi-humano, corretíssimo, né? Prefixo e a próxima letra é H. Semi-internato, prefixo e começa com a mesma letra que encerra o prefixo, corretíssimo. O erro tá aqui, ó, em semicírculo. Letra D, aí tá tudo correto. Por que tá correto? Vamos entender, ó. Super é um prefixo. Aqui nem é H, nem é a mesma letra do prefixo que encerra, então não precisa de hífen. Do mesmo jeito, ó, super nem é H, elegante, nem é a letra que encerra o prefixo. Supermoda, nem é H, nem é a letra que encerra o prefixo. Então, vendo? Se a gente for resolver 10 questões no instante, vocês decoram isso. Quarta, presta atenção. Cuidado que na quarta tem algumas palavras que são substantivos compostos. Não são por prefixos. Porque bem, na letra B, não é prefixo, né? Bem, não é prefixo. Mas aí, as demais todas são. Anti, contra, alto, pseudo. Não, pseudo não. Pseudo é prefixo, tá certo. Que é falso, né? Porque tem uns prefixos tão grandes que tem hora que a gente esquece que é um prefixo. Carlos já fez, Sheila. Jaque. Tudo bem, minha gente. Ó, vamos lá, analisando. Tá? O gabarito é B, mas vamos entender onde é que estão os outros erros para quem errou aprender. Infraestrutura, tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Por que tá certo? Ele quer onde está incorreto, certo? Por que tá certo? Infra é prefixo, aqui nem é H, nem é a mesma letra, então não tem. Super, prefixo, começou com H, show. Autoeducação, né? Auto é prefixo, nem é H, nem é a mesma letra que encerra o prefixo, então tá correto também, não tem hífen. Letra B, bem-vindo, tá correto. Por que tá correto, professora? Porque sempre que eu tiver o bem, né? Com exceção de bem-querer, bem-querido, bem e tem outro lá, esqueci agora, são 3 palavrinhas, eu vou usar com o bem, né? Antessala, tá correto? Tá sim. Termina, o prefixo termina com vogal, eu dobro quando for R ou for S. Onde é que tá o erro? Bem aqui em contra-regra. O prefixo, né, tá aqui. Regra, obviamente, nem é H, nem é a mesma letra que encerra o prefixo. Então, não deveria ter. Pelo contrário, se o prefixo terminou em vogal, e aqui é R ou S, eu deveria ter dobrado, né?
Contramestre, corretíssimo, sem hífen, nem H nem a mesma letra, nem H vermelho, nem H nem a mesma letra, autoescola, nem H nem a mesma letra, não tem hífen. Neoclássico, neoescolástico, nem é H nem é a mesma letra. Ultrassom, corretíssimo, o prefixo terminou em A, em vogal, dobrei, quando for R, for S. Pseudo, corretíssimo, prefixo, herói, começa com H, certo? Pronto, e aí a gente encerrou esse bloquinho. Quer aprender isso? Resolve mais questões. Na apostila tem uma ruma, como diz a história. Aí eu deixei esse momentozinho final para falar sobre conotação e denotação. Não vou nem tirar a tela aqui do compartilhamento. Veja só, a banca tem trazido com frequência, né, questões tanto envolvendo a denotação e a conotação, quanto as figuras de linguagem. Nós não temos tempo hoje para começar a falar de figura de linguagem, mas a gente vai ter que falar, eu vou selecionar as mais cobradas e as que são mais importantes, porque a banca tem cobrado. Gabarito da sexta questão, letra C. Viu? Gabarito, letra C. Então, quando a gente fala, e essa questão aí que a banca traz é uma questão conceitual, né? Não é uma questão de análise. Como assim, professor? Uma questão conceitual. Ela vem pedir para você analisar, verdadeiro ou falso, o conceito, né, dessas duas nomenclaturas, conotação e denotação. Esse conteúdo envolve semântica. O que é semântica? Né? É a parte que envolve os sentidos, a significação. Né? O que é que nós aprendemos sobre denotação e conotação? Nós aprendemos que o sentido denotativo é o sentido da palavra no seu modo, na sua maneira usual, na sua maneira comum, certo? Utilizada comumente, sem figurar com nada, sem fazer analogia com nada. Então é a palavra utilizada com seu sentido comum, né? Usada de forma, a gente diz, literal, né? Tal qual. Antigamente, a gente dizia assim, também, que o sentido denotativo era o sentido do dicionário. Isso não se aplica mais. Por quê, professora? Porque os dicionários hoje trazem tanto o sentido denotativo quanto o conotativo, quanto o figurado, né? Então, eu não posso mais dizer que a denotação é quando é igual ao sentido do dicionário. Esqueçam isso. Palavra no sentido denotativo é a palavra no seu sentido habitual, real, comum, literal, né? Então, quando eu digo assim, Ana é uma flor, né? Flor, nesse caso, não está sendo usado no seu sentido literal, porque o que é flor, literalmente, é parte da planta. Quando eu digo Ana é uma flor, eu não estou dizendo que Ana é parte da planta. Eu utilizei a palavra, fazendo aí uma conotação, uma figuração, como se Ana fosse algo delicado, bonito. Ela é flor porque ela é delicada, bonita, cheirosa. Então, o sentido conotativo, agora quando eu digo a flor é parte da planta, aí flor está no sentido denotativo, literal, usual, comum, né? O sentido conotativo ou figurado é quando eu uso a palavra fora do seu sentido habitual, dando margem para outras interpretações, por isso que a gente diz o sentido figurado, porque a gente vai fazer uma associação com outros elementos, né? Dá margem para outras interpretações. Denotação literal, real, usual, comum, conotação, figurativo, fora do comum, dá margem para outras interpretações. Tudo bem? Então, a questão é conceitual, né? E pede para você colocar verdadeiro ou falso de acordo com os conceitos que ele traz. Vou deixar vocês olharem. Conotação é o emprego da palavra com seu sentido, com seu significado original. A gente acabou de ver que, desculpem, que isso é falso, né? Conotação é o sentido
fora do comum, né? E, ó, seu objetivo é informar ao receptor da mensagem de forma clara e objetiva, de jeito nenhum. Quando eu uso a conotação, quando eu uso a linguagem figurada, não tem objetividade, dá margem para outras interpretações. Então, o primeiro item é falso. Agora, os outros vocês olhem. Eu olhei junto porque tinha que fazer a rolagem da tela. Aí vou deixar vocês analisarem os outros. Carlos já fez aí o gabarito. Paloma, Raniel. Isso mesmo, gente. Ó, o gabarito, né? Letra C. Por que o segundo item está errado? Ele diz: denotação é o emprego da palavra com seu sentido original. Até aqui tudo bem, né? Com o objetivo de provocar sentimentos no receptor, de jeito nenhum. A linguagem real denotativa, ela é objetiva, clara, precisa. Ela não tem, né, o propósito de provocar sentimentos. Outras interpretações é na linguagem conotativa. Então, falso. Denotação é o emprego da palavra em seu sentido usual, original, convencional, show. Seu objetivo é informar de maneira clara e objetiva? Com certeza. Corretíssimo, não é verdade? Conotação é o emprego da palavra com um significado novo, né, diferente do original, onde é criada pelo contexto, exatamente isso. E, por fim, né, na frase Camila é um doce de pessoa, veja, né, o termo empregado é conotativo. Ele só não disse que termo era, né, deveria ter dito o termo doce, né, mas a gente, pelo sentido, a gente consegue, né, identificar que a palavra fora do sentido habitual aí é doce. Então, gabarito, letra C, tá certo? Semana que vem, nós estamos... eu não vou enrolar vocês em 10 minutos, não adianta eu começar nenhum conteúdo. Semana que vem, a gente inicia a parte de sintaxe, né, função dos termos, as orações, que é extremamente importante. Vocês, quem já deu uma olhada aí nas provas que estão disponíveis, a banca cobra oração, então a gente vai trabalhar, né, esses conteúdos em cima do que a banca vem trazendo, tá bom? Vou deixar vocês aí com 10 minutinhos de tolerância e vão aproveitar, vão resolver questões do IFE, a apostila está cheia para memorizar, tá certo? Muito obrigada a todos pela participação, pela interação. Que bom, Vanderberg, que coisa boa que você está gostando. Pela interação, e vamos focar, viu, gente? Tá bem pertinho aí o processo de vocês, né? Foco, tá? Obrigada, Carlos. Mantenham-se firmes aí no propósito de vocês, procurem dar o melhor, não pensem que estudar é tempo perdido, né? Cada vez que você para, se dedica, você está fazendo diferente. Pense que enquanto você vai dormir, seu concorrente... enquanto seu concorrente vai dormir, você está ganhando tempo estudando. Ai, professora, eu vou ficar alerta 24 horas, se você puder e quiser, né? Cada dia de estudo é um dia a mais, é aquilo que você ganha na frente de quem está dormindo, tá bom? Então, boa noite, uma boa semana, bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês, até quinta-feira, se Deus quiser.
Tá? Tchau, beijo. Querem que eu mande o slide? Ou tá suficiente do jeito que tá na apostila? Mas é tal qual, gente, o que tá lá. Pronto, mas Salomão quer, eu vou mandar para o suporte e eles colocam no grupo de vocês, tá bom? Beijo, minha gente, para todo mundo. Tchau, tchau.